E aí, rapaziada, boa noite, graças e paz. Estamos aqui para curtir a nossa live e hoje o tema que eu quero trazer para a gente discutir, para a gente pensar, é acerca dos dons espirituais. Pude perceber que na live feita na sexta-feira retrasada com a Marcele e com o Pedro, foi um assunto pertinente que foram feitos alguns comentários e normalmente dons espirituais é um assunto que rende, não é? Independentemente da matriz teológica que você tem. Então, hoje o papo é sobre dons espirituais. Então, vamos lá, você que está aí do outro lado, eu quero pedir a tua ajuda, que você vá não só curtindo, mas interagindo com a gente, ok? E você é muito bem-vindo, vai compartilhando, vai chamando, vamos fazer desse nosso encontro um encontro bacana, com bastantes perguntas. E hoje é só a primeira parte, é um assunto que vai render, porque é um workshop. Então nós vamos falar sobre dons espirituais de forma profunda, analisando alguns tópicos que é a introdução, como você está vendo aí atrás de mim. Depois nós temos por que Deus nos deu dons espirituais, como posso descobrir os meus dons espirituais, 4 coisas que não são dons espirituais, quais são os dons disponíveis para a igreja hoje, uma palavra, não é, sobre a categorização específica dos dons e também teste dos dons espirituais. É isso mesmo, eu não estou louco não, nós vamos fazer o teste dos dons espirituais juntos. Eu daqui, não é? E você daí. Hoje não, óbvio, hoje é introdução, né? Mas fica aquecendo aí, vai entendendo, lendo, e a gente vai trocando a nossa ideia pelo percurso, ok? Então eu quero agradecer a presença do Pedro. Pedro está aqui comigo, né? Se ele quiser aparecer para dar um oi, vem cá, Pedro, dá um oi lá. Tá vendo? Nem só de gente feia vive um homem, tá aí, gente bonita aí, tá bom? Tá dando a força aqui pra gente. E aí nós vamos começar. Então, vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe, que abençoe muito a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, por essa experiência, e que, ó Deus, através da internet agora, estejamos linkados nos nossos corações e todos os nossos corações contigo. Peço a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Sobre dons espirituais, eu tenho alguns textos que são bem interessantes para a gente começar a discussão. Óbvio, por questão de mobilidade, eu não vou ter condição de ler todos os textos, mas aí o Pedro vai me ajudar com alguns textos e eu tenho a Bíblia aqui atrás de mim, você deve estar vendo, né? Aqui é a Bíblia, ok? Para a gente acompanhar, tá bom? Então é 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e verso 11. 1 Pedro 4, verso 10 e verso 11, que diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Pois bem, é bem claro nesse texto, né, de que Deus é o presenteador dos dons espirituais. Mas primeiro eu quero pensar com você sobre o porquê dos dons espirituais, não é? Vamos imaginar uma comunidade rural, não é, que não tenha muitos recursos, bem rural, que ainda sobreviva da maneira em que não tenha luz elétrica, seja lampião, não é, poço. Vamos imaginar que essa sociedade, que esse grupo, queira se desenvolver, produzir mais, viver melhor, né, ter mais qualidade. Vamos imaginar dessa forma e ver que eles estariam limitados por aquilo que é o cotidiano deles, por aquilo que é o status dele. Então, vamos imaginar a chegada da luz elétrica nesse ambiente rural, não é? Como ela serviria, a energia elétrica serviria como ferramenta
para um sobressalto, para que aquela comunidade amplie a produção, melhore as condições, tenha condições inclusive de se conectar a outras comunidades, né? Os dons espirituais da mesma forma, né? Eles vêm da parte de Deus para o seu povo, para a sua igreja, para que a igreja continue fazendo a obra que Cristo fazia, não é? Então, o objetivo de Deus com os dons espirituais é nos dar habilidades de caráter espirituais, né, de caráter espiritual, para que a gente faça a obra de Deus, para que a gente conduza a obra de Deus de maneira que todo mundo saiba de que é Deus que está capacitando aquela pessoa. Ou seja, como nós vimos no texto de Pedro, uma vez exercendo o dom da maneira com a qual ele nos deu e da forma com a qual ele nos dá, nós temos a capacidade, né, de fazer essa boa obra, de fazer essa participação no mundo, né, de forma com que as pessoas reconheçam que o que nós estamos fazendo, só o estamos fazendo e como fazemos, glorifica a Deus. Ou seja, volta para Deus. Então todo dom que Deus nos concede deve voltar para Ele em caráter de serviço e adoração. Ok? Então acho que esse é um pressuposto dos dons espirituais. Então o primeiro ponto que eu quero pensar com você é muito básico. Ou seja, que dom espiritual é uma dádiva, um presente de Deus para o seu povo. Como nós vimos no texto de 1 Pedro 4:11, Deus é a fonte do dom espiritual. Não é a igreja, não é um apóstolo que ore, é Deus que dá, ok? Deus é a fonte, não há outra fonte. A gente vai falar daqui a pouco sobre dons projetados, sobre dons falsificados. A verdade bíblica é tão somente que Deus é a fonte. Entender isto é entender a dimensão da graça divina, que não apenas nos salva, como nos capacita a servi-lo no reino. Porque lembramos, a nossa guerra, a nossa luta, o nosso serviço precisa ser administrado em todas as dimensões, humanas, sociológicas, políticas, todas as circunferências da vida, incluindo também o espiritual, como essencial, ok? Então, também sobre essa questão do dom ser um presente de Deus, uma graça de Deus, é importante a gente lembrar, e aí eu já peço a ajuda, né, do Pedro, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, vai dizer que é da vontade de Deus, e Deus nos dá esses dons para serem úteis, né, e não fúteis. Né? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Pode ler. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo visando ao bem comum. Então, percebeu? Né? A cada crente, Deus concede dons espirituais para visar o bem comum, ou seja, o corpo todo. Então, essa ideologia aí de que o meu dom se sobrepõe a um outro dom, ou que o meu dom é para mim, exclusivamente para mim, isso é um erro. Né? Os dons são dados para o proveito comum, para a utilidade do senso comum, do corpo inteiro. E aí, quando a gente pensa em dom, a palavra grega para dom é carismaton, né? Que vem de carisma, que vem da palavra graça, de caris. Ou seja, a Bíblia, né, em sua linguagem de revelação, no caso de Pedro, o grego koiné, deixa muito claro que dom é um presente. A própria palavra dom é isto, é um presente. Então, essa observância é muito interessante, porque o que acontece muitas vezes é que a gente perde de vista que dom é um presente e a gente acaba querendo conquistar dons por obras. Não é? Inclusive tem gente que está ficando especialista aí, não é, para ficar dando dom para os outros. Não é? E isso é um erro. Não é? É uma relação direta de Deus com a pessoa, com o crente, com o servo, para o bem comum. Ok? E quando então falamos de dom espiritual sendo uma dádiva, um presente de Deus através do Espírito Santo, é importante lembrar que isso não dá base para o orgulho. Captou? Se dom é um presente do Espírito Santo, eu não devo ser orgulhoso do dom que eu tenho. E é engraçado que o que a gente vê hoje é uma promoção tremenda
de dons. Eu promovo meu dom. E aí eu abro um parênteses importante para falar de uma coisa. Igreja, estou falando igreja, não é? Não estou falando seita, não estou falando religiosidade ou religião, estou falando a igreja, que Deus projetou para existir, não é firmada nos dons espirituais. Uma igreja não pode ser fundada, por exemplo, porque um ou outro tem o dom de cura. Não há respaldo bíblico para isso. Ou aquele ali tem o dom de falar em línguas, ou aquele outro opera milagres. Isto não é pressuposto para a formação de uma igreja. A igreja, para funcionar, ela precisa de ser caracterizada como igreja por ter os dons ministeriais. Ok? Ministeriais, que é o que a gente aprende em Efésios 4, e é o que Pedro vai dizer que é a potente mão de Deus. Os 5 ministérios que a gente vai falar mais tarde. Ok? Então é muito comum no nosso tempo de hoje ficar falando, né? Ah, porque eu tenho o dom de curar, eu montei essa igreja. Não, você vai atrair pessoas para você. Você vai atrair pessoas para a sua personalidade. Você não vai ter igreja, você vai ter um grupo religioso a você, não com base escriturística. Ok? Então fecha parênteses para isso. Então, sendo o dom um presente de Deus, é importante lembrar 2 coisas. Primeiro, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, verso 11, vai dizer que é o Espírito Santo que dá para aquilo que é útil, vai dizer que é o Espírito Santo que concede dons, e em 1 Pedro 4,11 vai ficar também nítido que é Deus que faz isso. Então eu posso dizer acertadamente que a fonte inicial dos dons é Deus, e que a fonte constante de manutenção dos dons também é Deus. E aí, para e pensa comigo. Sendo assim, é possível que Deus retire o dom espiritual de uma pessoa. É possível que Deus retire o dom espiritual de uma pessoa. É possível que Deus dê muitos dons espirituais para uma determinada pessoa. É possível que Deus dê dons espirituais temporários a uma pessoa. É possível. É possível que Deus dê dons a qualquer pessoa, em qualquer circunstância, mesmo que esta pessoa não esteja em processo de santificação. Isto é polêmico, porque o que a gente ouve aí por aí é que a pessoa não tem que estar santificada para ter dom. Negativo. Dom é a manifestação de que o Espírito Santo está vivo atuando no planeta. Ok? Ele é um dom de Deus para revelar essa atuação poderosa do Espírito Santo. Santificação tem a ver com caráter, e caráter é fruto do Espírito. É por isso que a igreja que está registrada na Escritura, que contém mais dons espirituais em exercício, é a igreja de Corinto. No entanto, Paulo chama essa igreja de espirituais, carnais, meninos da fé, aonde nós vamos encontrar registros de que na própria ceia do Senhor havia blasfêmias, bebedeiras, havia litígio entre os irmãos, havia até comportamento incestuoso na comunidade, cheia de dons. Então, fica ligado. A pessoa está falando em línguas não significa que ela está em santidade, não. Significa que Deus, de alguma forma, está usando-a para algum proveito. E aí eu quero fazer uma ponte, me desculpe se ela parecer ridícula ou polêmica, eu quero fazer uma ponte com o Antigo Testamento. Que Deus usou a mula de Balaão para evitar uma desgraça. E aí é muito engraçado, porque, sinceramente, eu preferiria que algumas mulas estivessem pregando ao invés de determinados pregadores. Porque não tem dom, não tem vocação. Inclusive, houve uma determinada cidade que o camarada foi para o púlpito, aí veio com aquela mise-en-scène, né, de falsa modéstia, que a falsa modéstia é a irmã gêmea do orgulho, da prepotência, e da mentira, né, vale a pena dizer isso. Então ele sobe no púlpito e fala assim: ah, irmãos, o pastor não veio, então eu vou pregar, eu não sei pregar. E aí um bêbado que estava sentado no banco gritou: se tu não é pregador e não sabe pregar, desce daí. Então, isso aconteceu de verdade. Então, assim, é por esse pressuposto, não é? Dom espiritual manifesta o Espírito Santo vivo. Caráter, você quer saber se uma pessoa está santa? Verifica o fruto do Espírito nela. Porque dom espiritual
é dado para que seja útil para alguma circunstância, para funcionalidade. Agora, para você ver se uma pessoa realmente está em processo de santidade, é o fruto do Espírito. Ok? E aí, Pedro, temos alguma pergunta, algum comentário? Sim, temos uma pergunta do Sandro Souza, que eu estava aqui vendo uma forma de interromper, mas eu não ia fazer isso. Ele está perguntando aqui, pastor, se o dom é uma graça, por que temos que promover tantos simpósios de alcance? Sabemos que temos que buscar com zelo, mas se a uns é dado o dom de profecia, a outros de ensinar, temos que obrigatoriamente buscar falar em línguas, por exemplo? Não. É aí que está o detalhe. Quando Paulo orienta buscar com zelo, não significa sair catando o dom. Não é? Quem dá o dom, a fonte inicial é Deus. Quem é a fonte de sustentabilidade do dom é Deus. E a Bíblia diz que é para que seja útil. Então pode acontecer de você, nesse processo de querer buscar um determinado dom, encontrar outro. Né? Inclusive foi mais ou menos o que aconteceu comigo quando eu era novo convertido. Eu achava fascinante algumas coisas e eu andava naquela direção, buscava aquilo. E o dom que eu estava recebendo era outro. Não é? Então, o dom é para que seja útil. O buscar com zelo que Paulo recomenda é o buscar com discernimento. É o buscar com conhecimento escriturístico. Vou dar um exemplo. Não é? Você já deve ter ouvido falar que, por exemplo, profecia. Ah, fulano tem o dom de profecia. A irmã Maricotinha tem o dom de profecia. Por quê? Porque na casa da irmã Maricotinha, toda sexta, ela fala o que vai acontecer na vida de alguém. E são sempre coisas muito bacanas, do tipo, olha, tem uma sombra atrás de você, né? É óbvio, né? Se o sol estiver às 2 horas da tarde, a sombra está atrás. Se for meio-dia, a sombra está em cima, né? Embaixo de você imediatamente. São sempre coisas muito genéricas. Mas vamos lá. Vamos entender que a pessoa realmente tem um dom. Esse dom de predizer o futuro ou dizer o passado sem conhecimento prévio é o dom de profecia? Não. A Escritura não ensina isso. A Bíblia chama isso de palavra de conhecimento. É a habilidade de conhecer. Eu vou falar dom por dom, mas eu já estou adiantando o papo. Profecia vem de profetes. A habilidade, no caso do dom espiritual profecia, é a habilidade de estar de pé diante de um grupo de pessoas e ensinar, pregar, anunciar os oráculos de Deus, os mistérios da palavra de Deus, da forma com a qual e na intenção com a qual eles foram escritos. Então, isto é o dom de profecia. O outro é dom de conhecimento, ok? Então, espero ter respondido, tá bom? Vamos lá. A diferença básica entre dom espiritual e talento é que, como eu já disse no início, as habilidades e os talentos trabalham na esfera de alma-corpo. Não tem desdobramento espiritual. Não tem transcendência além de alma, dessa dialética de alma-corpo. Ok? Enquanto os dons espirituais trabalham na dimensão do espírito, alma e corpo. Então, digamos assim, a grosso modo, os talentos não atingem a essa esfera de transcendência. Para atingir a esfera de transcendência, ir além do que se vê, a gente tem que investir nos dons espirituais. E aí é interessante a gente notar que os dons espirituais são desdobramentos transcendentes além daquilo que é natural. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, visão, né? Habilidade de enxergar tempos, eras e situações, independentemente da posição dos teus olhos. Então, quer dizer, quando eu imagino que o Espírito Santo arrebate o seu olhar e leva esse olhar para a dimensão da transhistória. Quer dizer, então te dá uma habilidade, pega uma habilidade natural e, por dom espiritual, te dá uma habilidade de transcender isso tudo. Então, enquanto que os talentos naturais funcionam, né, nessa realidade alma-corpo, o dom espiritual trabalha na dimensão espírito, alma e corpo. Ok? Mais alguma coisa aí, Pedro? Mais alguém? O Sandro já agradeceu Sandro. Valeu, Sandro. Respondeu, sim. Valeu, um abraço, Sandro. Tudo bom. Deixa eu fazer uma pausa para beber uma água, né? Isso é bom, hein? E aí eu quero falar para vocês aqui, ó. Aí, ó. Fala Igreja. Tá vendo? Toda sexta-feira com o Pedro e a Marcele. Gostou da caneca? Aí, ó. Personalizada. Estilão, viu? Jô Soares.
Danilo Gentili, essa rapaziada boa, viu? Para dizer que pobre também tira a sua onda, né? Então, se você quiser tirar a tua onda com a caneca do Fala Igreja, você pode falar com a Marcele, que a Marcele vai arrumar uma para você. Óbvio que você vai pagar por isso, né? Mas fala a verdade, não é maneiro uma caneca dessa? Né? Então, vamos lá. E aí, gente? O papo tá bom, tá ruim? Fala comigo, não me deixa aqui só, né? Me deixa aqui com o Pedro não, né? Esse cara não bate muito bem da cuca não, então fala comigo, interage comigo, nós vamos trabalhar. O pessoal tá concordando. A Bruna falou que é assunto muito polêmico. É um assunto polêmico, né, Bruno? Mas polêmica a gente tem que ensinar. O que vale é a escritura, não é o que sai dessa cabeça grisalha, nem o que sai da cabeça de ninguém. Vale o que está escrito, a escritura, a revelação do Altíssimo. Então, o papo é esse, direto e reto. A Diana está perguntando, a igreja precisa dos dons? Então, Diana, a igreja precisa dos dons como o peixe precisa da água. Sem os dons, a igreja trabalha apenas nessa dialética de alma e corpo. Daí você vai ver muitas igrejas que inclusive cessaram os dons, elas defendem a tese que cessaram os dons e até abominam a ideia de alguns dons e tal. São igrejas que se enganjam na parte sociológica, política. Você não vai ver essa igreja desenvolvendo uma vida de oração, de batalha espiritual, no sentido bíblico da palavra, não dessa neurose que inventaram, né, na década de 90, mas você não vai ver a igreja empenhada, muito empenhada em libertação, em cura. Então a igreja vai ficar nesse aspecto sociológico, ela vai ser um grupo social com caráter, com ética, com moral, mas se resume a isso aí, ok? É uma igreja desprovida, seria mais ou menos um soldado ir para a guerra sem fuzil. Ele tem utilidade? Tem, ué. Ele serve lá para tomar tiro e não deixar o outro morrer na frente dele, pode carregar cantil, limpar privada, essas coisas. A igreja sem dom espiritual, ela serve para qualquer coisa, para tirar dinheiro dos bobos, né? Para neurotizar o mundo, né? Ficar falando, encher a bola do demônio, né? Vender bastante Bíblia de estudo, e, enfim, é a igreja que não precisa do dom. Para vender não precisa de dom. Para vender tem muita gente com talento aí que faz isso muito bem, inclusive no meio gospel, né? Então eu espero ter ajudado você. Você não é mole não, viu, Diana? Você acha que é marciana, não sou eu não. Vamos lá. Tem mais aí? Tem mais uma pergunta aqui. A respeito de profecia ainda, o Alex está perguntando como não se enganar acerca dos falsos profetas e as falsas profecias. Legal. O que acontece, Alex? Torna a dizer, profecia é pregação. É a habilidade sobrenatural de pregar a revelação de Deus. Os outros casos são predições, são palavras de conhecimento e por aí vai. Então, falando especificamente de profecia, como é que eu sei que uma profecia não é da parte de Deus? Óbvio, você precisa, primeiro, de ter uma relação com o Espírito Santo autêntica, porque o Espírito testifica, não é? É ele que foi um instrumento de revelação, então ele testifica. É por isso que nós chamamos teologicamente de iluminação, a capacidade humana, né, dotação de Deus para o homem perceba a Escritura. Então iluminação. Então o Espírito Santo ele revela, óbvio, ele mostra, ele ajuda. E agora, né, a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra. Quer dizer, o camarada está pregando e não tem respaldo na Escritura, está pregando versículo isolado. Você olhou a Escritura, procurou uma pessoa séria, uma identidade séria para conhecer as Escrituras e não bateu. Inclusive eu tenho uma mensagem que depois a gente pode conversar outro dia desse, que são 6 razões para a qual uma pessoa tem que fugir de uma igreja evangélica. Eu sou pastor batista da Igreja Batista de Acari há quase 20 anos e eu vou dizer para você 6 motivos para você correr de uma igreja evangélica. Não hoje, né? Porque eu já estou ficando caduco hoje. Tá bom, Alex? Então, palavra, tem que conhecer a palavra. Igreja tem que conhecer a palavra. Não é balalai, balalai, não. Balalai, balalai é bom, mas tem que conhecer a palavra. Não é? Então, palavra e espírito. Aí ninguém te segura, ninguém te engana. Agora, você acha que o povo quer palavra e escritura? Quer sentar o bumbumzinho e aprender a Escritura? Vai à escola bíblica dominical, todo mundo abolindo a escola bíblica dominical. Aí como é que vai discernir espírito?
vai nada. O que vai ter um monte de espírito de porco falando a montoeira de asneira e a gente atrás. Né? É a gente atrás, infelizmente. Né? Infelizmente. Tá bom, Alex? Um abraço, Alex. Tem mais alguma coisa aí, Pedro? Tem mais perguntas. Então manda mais uma aí. Manda mais uma. Cara, a Diana mandou uma pergunta que, meu Deus do céu. Qual é, Diana? Acho que vai ser... Tá me tribulando, Diana? Vai responder até amanhã, né? A Bruna também mandou outra pergunta. Vamos mandar a Diana primeiro. Na pergunta, na verdade, ela está pedindo para o senhor esclarecer. Estabeleça um paralelo entre o ministério profético no Antigo Testamento e no Novo. Ah, tranquilo. Bom, você, né, Diana? Tá bom. Muito amiga, hein? Obrigado. Bom você estar por aqui. Um abraço, João, ao Tito, ao Romeu, viu, rapaziada? Vamos lá. Basicamente é o seguinte: Antigo Testamento, o Espírito Santo, ouço pessoas falando que não eram dons espirituais e tal. Na verdade, na minha visão teológica do Antigo Testamento, fica claro o que é dom espiritual. Porque o Espírito Santo não mora nas pessoas. Você pode reparar que o hebreu, o povo do Antigo Testamento, ele tem essa referência. Moisés anda com Deus, mas Deus não está aqui com Moisés. Então, assim, é muito nítido. O Espírito Santo desce sobre uma pessoa e a usa como instrumento da vontade divina, fazendo coisas com habilidades sobrenaturais, fazendo coisas naturalmente sobrenaturais, né? Então, isso é muito claro no Antigo Testamento. Ele vem, faz e depois volta, né? Não reside como na igreja. Essa talvez seja a maior dificuldade da igreja, porque uma vez que o Espírito Santo reside agora no crente, ele está junto com o crente em todo o percurso. Então ele não somente vem sobre o crente, usa e vai embora, né? Ele está no crente, e isso dá para nós uma tremenda responsabilidade, que o Espírito Santo é entristecido. Paulo chega a dizer que é possível extinguir o Espírito Santo. É possível que a gente viva uma vida religiosa sem nenhum tipo de controle do Espírito Santo. E aí entra a dificuldade. Ele habita em mim, então eu levo uma vida difícil, levo uma vida de qualquer jeito, sem nenhum compromisso com Deus, com a Escritura. Agora, na hora de exercer o meu dom, eu fico em crise, porque eu posso exercer o meu dom como a igreja de Corinto, que exercia os seus dons com a incompetência de uma criança dirigindo um automóvel. Então eu espero ter respondido a tua pergunta. Então, no Novo Testamento, essa dinâmica do Espírito Santo, ela é a dinâmica do dia a dia, do day by day, não é? Enquanto que no Novo Testamento era muito claro, veio, fez e foi. Tá bom, Diana? Tem mais alguma coisa ou eu sigo em frente? Vamos fazer a última da Bruna, pra gente seguir, que a gente já tá com meia hora de live. Meia hora já, meu Deus. Só falta 4 horas. Falta, João. Aqui ela cita que o senhor fez um teste na IBA uma vez sobre os dons. E os dons dela, escolhidos ou selecionados, foi administração e discernimento espiritual. Aí ela pergunta: posso dizer que esses dons eu posso utilizar sempre ou é algo que precisarei aprimorar em mim? Ok. O Espírito Santo habita em você, né, Bruninho? Então vamos lá. Você precisa... primeiro, o teste dos dons, ele é variável, é uma ferramenta apenas, não tem caráter de revelação, é apenas uma ferramenta para a qual você verifique a sua tendência, não é? Espiritual ali. Agora, torna a dizer, lembra lá do início? Ele é útil, ele é para utilidade, não é para você ficar exibindo, não é? Brincando de Dragon Ball Z, né? Ficando fosforescente, mandando fogo pelos olhos, né? Nada disso. Ou seja, naquele período você poderia, por exemplo, estar sendo direcionado ao Espírito para a administração da sua vida, né? Do seu relacionamento, dos seus amigos, da sua conjectura, mas também da igreja. Uma habilidade de gerência da igreja, de administrar, liderar, porque o líder precisa dessa capacidade de administração, que está muito ligado a ver com mordomia, não é? Então, deixa eu ver se eu não fugi o contexto. O teste dos dons, ele ajuda você a compreender. Mas sendo o dom também transitório, é necessário que você faça esse teste outras vezes, para poder identificar novas tendências. Se você fez o teste vivendo um momento de estresse,
você é capaz de errar. É capaz de errar pelo simples fato de você projetar algumas respostas. Então o teste dos dons é sempre bom que você faça, e faça com um amigo. Um amigo, verifique se as suas respostas têm a ver. Porque há uma grande diferença entre quem eu sou, da verdade, de quem eu sou de verdade, entendeu? A gente muitas vezes projeta, fazendo o teste, com aquilo que eu gostaria de ser, e não com aquilo que eu sou de verdade. Então, o teste ele tem que ser feito regularmente, e tem que ser sempre verificado, ok? Não é uma ferramenta divina, é uma ferramenta humana, né? Gerida por seres humanos, portanto ela é falha, ela ajuda, ela aponta uma direção, digamos assim, um primeiro passo. Agora é bom dizer, viu, Bruninha, que nós temos dons espirituais que estão vivos, efervescendo, e há dons espirituais em potencial, adormecidos, que estão ali e que podem fluir a qualquer hora, a qualquer momento, para aquilo que seja útil para a obtenção de resultados espirituais, tá bom? Ok? Vamos lá? Conseguimos. Então, dom espiritual, sendo presente do Espírito Santo, a gente já viu que é dado para proveito comum, que é dado para utilidade, que Deus é a fonte inicial, Deus é a fonte constante, e vale a pena dizer que o dom espiritual, ele trabalha em algumas dimensões. Dons espirituais, a lista é imensa, né? Coríntios 12, Romanos 12, 1 Pedro, e ainda outros, que a gente vai falar na sequência dos fatos. Mas o dom espiritual, ele trabalha em algumas dimensões. Primeiro, é o que a gente vai chamar de dons manifestacionais, que são dons como operação de milagres, como dom de línguas, que vêm para os quais a gente não faz teste. Por exemplo, se você tem o dom espiritual de curar enfermos, não precisa fazer um teste para isso. Não é? Se você tem o dom, a habilidade sobrenatural de falar em línguas, você não precisa fazer teste para isso. Esses dons de manifestação, esses dons manifestacionais, são os dons espirituais que se voltam para fora, que projetam a igreja adentro da sociedade. A sociedade, então, ela é chocada com essa manifestação de poder, né, do Espírito através da igreja, e ela acorda para a mensagem. Nós temos, além disso, os dons que são os ministeriais, os quais a igreja se fundamenta. Ela tem um alicerce que é Cristo, e sobre esse alicerce é potente mão de Deus. Então fecha, alicerce Cristo, potente mão de Deus. Então a gente tem nessa conjectura dos dons ministeriais, os exercícios dos ministérios fundamentais do corpo. E ainda nós temos os dons, chamados dons motivacionais. Esses dons, por exemplo, a gente ouve muito falar do dom manifestacional, operação de milagre, dom de línguas, e outros nessa esfera, para fora de atos sobrenaturais, para fora, mas pouco se fala, quase não se fala dos dons espirituais chamados manifestacionais, emocionais, não, como foi? Manifestacionais, os dons ministeriais e esses dons motivacionais, que são os dons que atuam no indivíduo, provocando na alma e no espírito do indivíduo motivação, satisfação. Vou dar um exemplo. A pessoa tem o dom manifestacional de pregar. Então todo mundo, quando ela prega, fala: poxa, boca de Deus, é Deus falando. Essa palavra eu lia, não entendia, e a pessoa veio com uma revelação, com a lida da revelação, com a iluminação de Deus, e esclareceu essa verdade. Para mim caiu como uma luva. Ok. Para fora, isso ok. Vamos pensar ministerial. A pessoa tem ou não tem um dom ministerial? Digamos que ela tem o dom ministerial de mestre, que Deus a chamou para transportar as verdades do Evangelho, os mistérios do Evangelho, né, da graça de Deus, de forma fluida, absorvível, entendível, inteligível para qualquer pessoa. Esse é o mestre. E aí vamos pensar que, além dessas duas esferas, imaginemos, por exemplo, alguém que tem o dom ministerial do ensino e vá dar aula e a turma dele tenha 50 alunos. Ele volta para casa feliz, prepara um aulão, arrebenta, tipo Pedro, né? Bota lá PowerPoint, Hadouken, fica uma coisa linda. Mas aí agora vamos pensar que ele faz isso durante 3, 4, 5 anos e que a turma dele vai minguando. Por uma questão ou outra, sem problema. Vamos imaginar que essa turma vai saindo para uma outra turma, para outra, e ele chega um dia lá e ele só tenha, por exemplo, 2 alunos. É muito comum.
né, um professor na igreja, um mestre, começar a se desmotivar. Então ele vai se questionar, será que Deus me chamou? Será que Deus me chamou? Não é melhor fazer outra coisa? Né? Ele entra nessa crise. Por quê? Porque o dom motivacional dele não é da área de ensino. Então ele pode ter um dom motivacional de administração, um dom carismático ou manifestacional de uma direção e o dom ministerial de outra. O que mantém você na vocação, independentemente da situação, é o dom motivacional. Então, vou usar o mesmo exemplo do professor. Ele tem o dom sobrenatural, manifestacional de pregação, de profecia. Ele tem o dom ministerial de mestre, mas aí ele tem o dom motivacional do ensino. Daí você vai ver quem é esse cara. É aquele cara que, quando tem que ensinar para ele ensina com a mesma qualidade, com o mesmo apreço, com o mesmo afinco do que se estivesse falando para 100 pessoas. E ele faz isso todos os santos dias. Entendeu? Por quê? Ele exercendo o dom motivacional é uma habilidade sobrenatural que passa do espírito, perpassa a alma, o corpo, sai, e pelo simples fato de fazer, ele digamos assim, satisfeito, ele é motivado, ele é incentivado, ele é automaticamente pelo Espírito Santo guiado a persistir fazendo e feliz em fazer. Ok? Inclusive é esse dom motivacional que mantém a gente na vocação, enquanto os outros dons mantêm a gente na ocupação. Então a grande diferença é essa. O dom motivacional é aquele dom especial de Deus que trabalha para o outro, porém é capaz de fazer em mim a vocação. Ou seja, me mantém fazendo bem, com amor, com apreço, independentemente se eu tenho 100 ou 200 ou um aluno. Enfim, é esse dom motivacional que ele é muitas vezes esquecido. Entendeu? Então, podemos afirmar acertadamente que cada crente, pelo menos, tem 2 dons espirituais. O manifestacional e o motivacional. Agora, o ministerial é uma outra situação. Ok? Vamos lá. Então, nós já vimos essa questão de dom como dádiva, fonte e tal. Eu quero também falar uma outra coisa. Há uma relação profunda entre dom espiritual e fruto do Espírito. Ok? É muito bom a gente parar um pouco para pensar nisso. Porque a grande exortação paulina aos Coríntios é isso. Eles conseguiram desconectar carisma de caráter. Então era uma igreja com muito poder, com muita visibilidade social, era uma igreja que tinha o assombro das pessoas, mas era uma igreja extremamente mau caráter, né? Era uma igreja extremamente carente do caráter de Cristo. Era uma igreja que a gente pode dizer que não tinha a imagem de Cristo ali. E aí a gente tem que pensar nessa relação. Então Paulo vai falar para eles, olha, vocês precisam relacionar essa questão de dons e frutos. Se vocês desconectarem uma coisa da outra, vocês em breve vão estar longe do propósito do Evangelho. Por isso ele chama esse povo de carnal, de menino, né? Então esse é um detalhe muito, 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 muito importante. E aí, olha que interessante. Quando Paulo fala aos Coríntios, e aí eu quero fazer uma pergunta para você, e eu vou esperar a resposta passar aqui, viu, Pedro? Qual é o dom espiritual mais importante? Tá? Então você coloca aí, qual é o dom espiritual mais importante? Né? Qual é o dom espiritual que a Bíblia considera o mais excelente de todos eles, tá bom? E aí você vai falando aí, que já eu dou a resposta. Então, olha que interessante. Que muitas pessoas não conseguem captar isso. Então eu espero que a gente hoje aprenda isso de uma forma muito bacana. Qual é a diferença? Por que Paulo vai chamar dons espirituais de carisma, não é? Ou de carisma, ou de carismaton, não é? Ou seja, por que o dom espiritual é graça? E ele entra com fruto. E aí quando fala do fruto, não fala do dom. Ele fala do fruto e da obra da carne. Ele fala fruto do espírito e obra da carne. Preste atenção. O texto bíblico, quando Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito
e obras da carne, o conceito de Paulo é uma coisa bem interessante. A palavra que ele usa para falar sobre fruto do Espírito é karpos. Karpos. Então, o que é karpos? Né? Karpos, você está vendo aqui, ó, um abacate. Está vendo? Um abacate aí. Então, karpos é fruta. É fruto, ou seja, é resultado, preste atenção, resultado de um processo saudável de vida. Então, o abacate, ele é o resultado do processo saudável da vida de um abacateiro. Abacateiro que está doente não dá abacate. Ou se dá abacate ruim. Então, um bom abacate, não é? Aquilo que a gente pode chamar de o fruto, abacate, ele é resultado de um processo saudável de vida. Por isso, Paulo usa karpos para o Espírito. Olha que interessante. Na visão de Paulo, crente, para pecar, tem que fazer força. Sacou o esquema? Já reparou que o pessoal fala o contrário pra gente? Pra gente, ser santo tem que fazer força. Para Paulo, não. É nítido isso quando ele usa karpos. Ele diz, ora, se você é uma nova criatura, e você ora, busca Deus, anda em comunhão, está caminhando num processo saudável de vida, o resultado é que o Espírito Santo domine o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Então ele usa karpos. Então para ele, todo crente em processo saudável vai produzir frutos do Espírito. Karpos. Agora, olha que bacana. Ele fala da obra da carne. Né? A palavra obra ali é ergon. Daquilo que a gente conhece como teclado ergonométrico, mesa ergonométrica, ergonomia. Ou seja, ergon é trabalho, é esforço. Então, olha que sacada do Espírito Santo usando a vida de Paulo. Ele diz, para o cabra convertido pecar, ele tem que ir de contra a natureza dele. Ele tem que esforçar, ou seja, ele tem que anular o Espírito Santo, ele tem que sair daquela voz do Espírito Santo, ele tem que, portanto, anular a influência do Espírito, ele tem que se apartar do Espírito de Cristo, ele tem que se apartar do processo de vida para poder pecar. Por isso ele usa a palavra ergon. Então, para Paulo, para o Espírito Santo usando a vida de Paulo, para o conceito de Paulo, ele diz o seguinte, olha cara, se você é um crente, está no processo saudável, fruto vai existir. Então, reparou que a gente inverteu o processo? A gente faz força para produzir fruto e vai de ladeira abaixo na obra da carne. Fala a verdade, não é isso? Por isso é que Martinho Lutero falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, eu imaginava que ao ser batizado seria uma nova criatura, não é? Que eu mataria a carne, mas eu descobri que a infeliz não morreu e que eu tenho que matar todo dia, que eu tenho que bater nela todo dia, eu tenho que arrebentar essa carne todo dia. Então, conseguiu entender por que ele fala que é graça de Deus o dom e porque a obra da carne levou ergon e o fruto é karpos? Então pensa comigo, Paulo diz assim, os dons são para ser buscados com zelo, são para ser exercidos com, como diz o texto que a gente lê em 1 Pedro, com diligência, com humildade, sempre com o propósito do comum, nunca para exacerbação do pessoal, do subjetivo. Dom é para edificação do corpo, e edificação não sou eu produzindo em você, é Cristo através de mim. Vou falar uma coisa para você, se Cristo não fluir através de mim para você, eu não edifico nada, nem a mim mesmo. Na verdade, nós seres humanos somos especialistas em desmontar. Então, edificação tira da tua cabeça que é eu com o outro. Edificação é Cristo através de mim para o outro. Cristo através do outro para mim. Cristo no processo. Ok? Somos cristocêntricos. Graças a Deus por isso. Então, voltando lá, né, Paulo vai dizer assim, procure os dons com diligência, exerça para a glória de Deus, segundo Deus, mas regule esses dons com fruto. Então, o pessoal aí que é militar e tal, sabe muito bem o que é isso. Se você pega um cano e põe uma bala, um projétil, né, dentro disso, com uma espoleta, e dispara, você não consegue mirar. Então, o cano de uma espingarda, de uma arma, ele é arraiado, ou seja, ele tem dentro dele marcações indeléveis
que dão direção ao projetil. Então, o fruto do Espírito, ele é essa veia raiada. Vou usar um outro exemplo. Tem dona de casa, tem alguma dona de casa vendo aí? Né? Então vamos lá. Você não mexa com arma de fogo e nunca vai mexer, graças a Deus por isso. Mas vamos pensar no fogão da tua casa. Você tem um bujão de gás, ou uma entrada de gás, não é isso? E você tem a panela para cozinhar lá o seu feijão, o seu arroz, como eu estou com fome. Então, sabe que nessa hora, né? Enfim. Então você está lá, a panela, o gás e o teu fogão. Você acende o fogão. Mas você já reparou que você tem um regulador, um botão que regula a chama? Ah, legal, pastor, tem aquele botão. Mas você sabia que aquele botão, ele tem um regulador lá dentro do fogão? Que não é apenas o botão, o fogão ele é projetado para aquela intensidade. Não sei se você já viu um gás de vazar na mangueira. Ele sai com uma pressão incrível. Então você tem um sistema no teu fogão que regula a pressão para o fogo não ir bater no teto. Senão você imagina, você vai cozinhar um miojo, você cozinha o miojo, o teto, a luminária, a sogra, cozinha tudo. Então o fogão tem um regulador. Então ele tem o gás, que é a fonte da energia, você tem o resultado final, que é a tua comida, e no meio desse caminho você tem o regulador. É esse regulador que te dá segurança, é esse regulador que te faz economizar, é esse regulador que você pode acelerar o processo de cocção, de cozimento. Então o fruto do Espírito é esse regulador. Então, eu posso dizer acertadamente que todo dom espiritual, para ser exercido com a graça de Deus, para a glória de Deus e para o benefício da igreja, tem que ser exercido com caráter. Sem isso é picaretagem, é autopromoção. Sem isso dá problema. É por isso que a gente vê um monte de igreja cheia de problema de dons espirituais, rapaz. É gente que está enxergando tudo na vida do outro, mas não consegue se ler no espelho. É gente que fala em línguas abertas, mas não consegue pagar a linguagem da solidariedade, da amizade. Entendeu? Tem gente que é crente, que está mais em amizade com Miguel, ou um suposto Miguel, não uma pessoa, mas o arcanjo Miguel, o guardador de Israel, mas não consegue conversar com a esposa, com os filhos. Para o filho e para a esposa, para a filha, é sempre uma raquetada, é sempre uma paulada na cabeça. E aí, meu filho? Isso não é bíblico não, ou melhor, até é Corinto, não é? É carnal, é meninice, é esculacho. A igreja não precisa de gente assim não, viu? A igreja precisa de gente que regule o dom com caráter. Esse é o propósito de Deus. Então o fruto, ele regula o dom. Sacou essa do fogão? Quando hoje você for cozinhar, ou amanhã quando você for fazer aquele ovo mexido no café da manhã, você vai lembrar disso. Vai falar assim, ih, rapaz. Então, já reparou? Você já conheceu crente metralhadora? Que ele sai, Deus falou, Deus mostrou, Deus falou. Já reparou que tem algumas pessoas que fazem determinados dons de uma projeção? Ah, porque eu vi. O que você viu? Ah, pastor, eu vi o irmão, e aí diante do irmão tinha 3 colunas de bronze, 1 coluna de ouro, 300 colunas de prata. Aí eu fico olhando, aí eu pergunto, na minha humildade, na minha ingenuidade, né, de crente, eu pergunto, tá bom, irmão. O que isso quer dizer? Ah, não sei. Pô, então para que me falou? Né? Oh, eis que vejo uma cova aberta. Pô, quando eu vou no cemitério de Irajá, eu vejo um monte de cova aberta. Isso não é de Deus nunca, porque Deus, quando mostra o profeta, ele esclarece o profeta. Tanto é que ele usa a linguagem do profeta. Ele usa artifícios para tornar a mensagem dele clara ao profeta. Então o profeta vê um cesto de figo, ele sabe que aquilo funciona. Se mostra um cesto de figo para mim não quer dizer nada. Eu vou falar para Deus, Deus, e daí? Vi figo, e aí? Eu tenho que fazer sacolão hoje? Então para cada profeta, para cada servo, uma dinâmica. Agora é sempre com um propósito. Sempre vem atrás. Enquanto você não tem esse conhecimento, é boca fechada e joelho no chão, querido. Agora, quem é que quer isso? Ok? Então, se você coloca o fruto do Espírito, não é? Trabalhando à mercê ou como regulador dos dons, irmão, essa igreja ninguém segura. Então eu vou dizer, se nós somos, né, alguns especialistas vão dizer que a gente vai chegar a 50% da nação, meu irmão, é tudo falácia numerológica dessa rapaziada vendedor de Bíblia.
Gente que está aí na televisão só para fazer fila, não sabe o que é pastoreio, não sabe o que é chorar com ovelha, não vive com ovelha, não tem cheiro de ovelha. Pastor tem cheiro de ovelha, carrapato de ovelha, pulga de ovelha. Pastor vive assim. O resto não é pastor, é qualquer outra coisa e respeito assim. E ponto final. A Bíblia me dá autoridade para falar dessa forma. E aí veja bem, quando eu percebo que a igreja está desse porte como está, eu vou dizer para você que se a gente tivesse só 5% do que é a igreja hoje no Brasil, 5% fossem crentes, juntando carisma e caráter, ninguém segurava o Brasil. O Brasil não estava esse lixo que está. O Rio de Janeiro, a minha cidade, não estaria essa pouca vergonha que está. Nós temos aqui municípios que têm 80% de evangélicos, mas que também tem o recorde de violência doméstica, de furto, de assalto. Ué, que evangelho é esse? Que só cresce no número. Não é? Então, é engraçado, né? Os dons espirituais que mais aparecem é o de manifestação. Já reparou isso? Então, não são, na verdade, não são nem dons espirituais. São cortinas de fumaça fomentadas por grupos religiosos. Ou seja, você é criado num ambiente que tem um jeito de se exibir, de manifestar a sua religiosidade, você cria esse método com você. Você acaba transmitindo o que você aprendeu. Você foi catequizado assim. Entendeu? Então o que você vai ver não são dons espirituais de verdade, são aquilo que a gente chama tecnicamente de projeção de dons. Você é criado no ambiente, aí você repete. Labachúria. Aí você um dia está orando, você fala labachúria. Então se você está num contexto de muita visão, de muita coisa assim, você vai entrar nessa neura e vai seguir por aí. Alguns vão ter o dom espiritual e você não. Né? Então, regular isso é muito interessante, porque você, olha que coisa fantástica o Espírito Santo, que aí você tem o dom de poder, mostra que ele está vivo, que ele está fazendo a obra dele na terra, mas aí você tem o caráter de Cristo, cara. Olha que fantástico é isso, não é? É Cristo na terra, cara, é corpo de Cristo, é Cristo vivo na igreja. Oh meu Deus, não é coisa boa, né? A gente investir, olha, para eu ter o caráter de Cristo, o fruto do Espírito Santo, eu tenho que me humilhar, eu tenho que orar, estar em comunhão, exercer a mordomia do tempo, da vida, do dinheiro, não é? E aí o modo é moldado em mim por tipagem, não é? Como a gente falou semana passada, o caráter de Cristo. Então é fantástico, porque aí o meu dom flui com naturalidade. E aí não se surpreenda se você descobrir que tem muito mais de um dom. Como de repente alguém falava assim, cara, onde tu bota a mão é tremendo, Deus abençoa mesmo. Assim como estava em Cristo, né? Porque lembrando, se o pai terreno sabe dar presente para os filhos, o nosso Pai Celestial é a rodo, meu irmão. Deus, Pedro fala que nós somos dispenseiros do armazém de Deus. Meu irmão, então Deus deu a chave, ele falou assim, a chave é a humildade. Para entrar no meu celeiro tem que entrar de joelhos. Tem que entrar dobrado. Sacou? O resto é complicado. E é por isso que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, né, meu irmão? Tá? Vê lá, Pedrão. Bebe água, pastor. Meu Deus, isso é muito bom. Aí, ó. Fala, igreja. Pastor, o pessoal respondeu aqui a sua pergunta. Eu não vou falar o nome das pessoas para não... Não precisa falar o nome, não. Diz só o endereço. Alguns colocaram profecia, outros colocaram o amor. A maioria colocou o amor, que é o maior dom. Um colocou a fé, e outro afirmou que era profecia. Eu acredito que seja profecia. Sim. E ficou apenas nesses dois. A fé, o amor e a profecia. Fé, amor ou profecia? Vamos lá. Palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Portanto, amor não é dom espiritual, né? Amor é fruto. Amor é fruto. Daí não estranhe que propositalmente o Espírito Santo tenha colocado, logo depois do capítulo dos dons, Pedro, o amor. E repara no final do capítulo 13 do amor, que Paulo vai falar assim, quando eu era menino, pensava como menino, andava como menino,
tinha locubrações de menino, mas quando eu deixei de ser menino, que era coisa de menino, ficou para trás. Ou seja, menino não pode abrir a boca para usar dom espiritual, só causa dificuldade. Então, enquanto não tem maturidade para viver o amor, para viver o fruto, é caladinho, é sentadinho, é sendo discipulado, porque a seu tempo Deus vai te usar. É melhor assim do que você abortar. Imagina esse abacatão aqui, você já deve ter comprado fruta. Eu comprei há pouco tempo um sacolão, uma maçã linda. Quando eu mordi a maçã, ela estava podre por dentro. Estava toda estragada. Todas as maçãs que eu comprei. Aí o cara do sacolão falou para mim que foi o lote. Ah, foi esse lote. Porque esse lote foi comprado verde, foi posto para maturar numa estufa. Olha aí. Aí explica por que a igreja cresce, mas a igreja não amadurece, né? Então, a resposta correta é profecia. E aí eu pergunto, a gente já está encaminhando para o final, né, Pedrão? O que é a profecia? Profecia é falar o que vai acontecer no futuro? É falar o que aconteceu no passado? É falar da vida dos outros no corredor da igreja? Né? O que é profecia? A gente já falou sobre isso hoje. Então responde para mim, ok? Hoje a primeira parte a gente vai ficando por aqui, mas eu tenho algumas coisas para conversar um pouco com vocês. Eu estou animado, né? Mesmo com fome eu estou bastante animado. E eu quero... A galera sempre fala para mim assim, pastor e tal, tem dica aí de livros e tal. Eu pretendo toda semana dar dica de livros e filmes para vocês que querem botar coisa boa dentro da cabeça, deixar essas churumelas. Eu também vou marretar, eu vou trazer aqui alguns livros para marretar, vou descer o sarrafo nesses lobos michuruca aí, já que agora me apresentaram na internet, culpa do Pedro, nós vamos exercer aquilo que Deus nos deu, nós vamos explicar a verdade, falar a verdade, né, somente a Escritura. Né? Então vamos lá, para hoje eu vou indicar para você, Teologia Sistemática de Langston, você que é batista aí, roxo, né? Inclusive eu quero aqui externar a minha solidariedade à PIB de Vila da Penha, pela perda significativa do pastor Sebastião, né? Homem de Deus, que partiu essa madrugada para estar ao lado do Senhor, com certeza assim o está, e foi recebido com um grande abraço do nosso Deus, porque foi um homem valoroso ao nosso tempo. Então assim, minha solidariedade à igreja, à família, e que Deus abençoe. Então, Langston, ok? Vale a pena. Mas eu sou pentecostal, reteté, bola de fogo, bola de neve, bola de gelo, enfim, tem que ter, ok? E o outro, junto do Langston, para você não falar assim que eu estou puxando sardinha para os batistas e tal, meu irmão, Palestras de Teologia Sistemática de Thyssen. Esse aqui toca o barco em qualquer posição teológica. Só tem um grupo, né, que esse livro não vai funcionar. Tá bom? Que não vai ajudar. É o grupo das igrejas que não estudam a Bíblia, né? Aí basta você levar teu dinheiro que tá tudo certo, né? Basta você ficar indo lá e dando dinheiro para eles que eles vão ficar felizes com você e você descabeçado, né? Mas se você quer entender o porquê de algumas conjecturas bíblicas, por exemplo, por que a palavra Trindade não está na Escritura, então Thyssen trabalha com todo mundo, ok? Evangélicos, pentecostais, neopentecostais, batista, presbiteriano, metodista, marcianos, em homenagem a Diana e ao João, aos marcianos. Então, hoje a dica de hoje é dupla, viu? Langston, centradão, tranquilão, e Thyssen, né? Para a gente equilibrar a balança. Então tá aí a dica de hoje. Ok? Diga lá, Pedrão. Ok. O pessoal tá falando que a imagem está espelhada, então dá para ver o escrito do livro, né? O texto, mas o pastor já falou. E ele mostrou a capa, então, para você ter uma referência do qual livro. Teologia Sistemática de Langston e Palestras em Teologia Sistemática de Thyssen. Ok? Thyssen. Vamos mais uma perguntinha aqui. Pastor, o pessoal não quer que encerre a live, não. Isso é bom. O pessoal tá... Melhor do que Deus me livre. Vamos vigília. As quatro pessoas que estão aí online não querem acabar. Que bom, né? 4. Tem 28 pessoas online. Tem 28 aí. Então, todo mundo clica aí para eu ver aqui. Até agora, só estou vendo aqui o Rafael. Esse acho que foi meu aluno. Esse Herege. Diana. Idalina está aí também. Ok, vamos lá. O Cláudio, o Júnior, está perguntando. Juninho. Acredito que não é uma pergunta, né? É uma afirmação se o senhor está correto ou não.
Acredito que as projeções de dons acabam afastando as pessoas não convertidas da igreja. Pois é, negão. Só que é o seguinte, a gente está aqui para falar a verdade, né? A bem da verdade, cara, acontece o contrário, Juninho. Só afasta da igreja depois que a pessoa descobre que aquilo que estão fazendo não tem nada a ver com o Espírito Santo. Mas muitos, por exemplo, algumas sessões de... Ai, meu Deus. Algumas sessões de cura, algumas reuniões de libertação, tem mais capiroto do que gente na igreja, sabe? Camarada lá expulsa Legião, Engenheiro do Havaí, Blitz, essa rapaziada, não é? O que acontece? A galera vai para ver isso aí mesmo, querido. Eu nunca vi. Você faz, por exemplo, Juninho, você pega lá na igreja e põe lá uma faixa assim: vamos ter um seminário sobre graça de Deus. Vamos explicar tudo sobre a graça. Irmão, vai 4 cabeças. Seminário de oração. 3 cabeças. Agora bota lá, meu querido, que é cura, descida do fogo. Ih, meu irmão, enche. Você vê esses... isso projeta muito, cara. O povo brasileiro é um povo místico. Agora, o povo vai atrás de novidade, entendeu? Dente de ouro, olho de vidro, orelha de fogo, pé escarlate. Esses movimentos, cara, que vem. E aí a galera vai e enche as igrejas. Porque, veja bem, não vai ter confrontado com pecado, não vai ser confrontado com moral, com ética, com nada disso. Há pouco tempo dava o cara na televisão, cara, falando que apareceu um dinheiro na minha conta, foi Deus que me deu, meteu a mão no dinheiro. E procurou o pastor falou assim: não, meu querido, é Deus pagando as suas contas. O cara foi e gastou o dinheiro. O banco descobriu que tinha feito um erro, chamou o cara para devolver o dinheiro, o cara não tinha dinheiro para devolver, foi indiciado. O outro pastor falou assim: olha, se você achar uma carteira, devolve o documento e guarda o dinheiro. Pelo amor de Deus, pai. Agora a igreja, o povo vai atrás disso. E não é só evangélico, o povo brasileiro é místico, cara. Se o terreiro estiver tendo novidade, o terreiro enche. Se a igreja católica tiver novidade, entendeu? Apareceu o rosto do santo tal, lá na água benta. Meu irmão, o nego vai pular dentro da água benta. Não tenha dúvida disso, não. Agora, é uma onda que vai, aí depois que você chega lá, aí você não sente amor, entendeu? Porque expulsar demônio é mole, né? Mas amar, restaurar vidas, ajudar pessoas a se reconectar com o Criador, consigo mesmo, com o outro, aí a pessoa começa a se sentir desprezada, vazia. E veja bem, a gente não está aqui como igreja para levar novidade, a gente está aqui para levar evangelho, entendeu, velho? Então assim, respondendo você, Juninho, as pessoas são atraídas por novidade, mas elas só são manutenidas e transformadas pela graça de Deus. Então elas vão, mas elas voltam ou ficam lá apenas numa religião, tá bom? Manda aí, Pedrão. O Marcos mandou uma pergunta. Que Marcos? Marcos Vinícius? Marcos Mangabeira. Marcos Mangabeira. Tá sumido, hein, Marquinhos? Já chamo tua atenção logo daqui, ó, puxão de orelha. Um abraço, Marquinhos. Pastor, como é possível saber e como devo buscar o discernimento de espíritos? É dom espiritual, né? Eu costumo brincar com essa questão do dom espiritual do discernimento, dizendo que ele é a pulga na orelha, né? Você conhece alguém que tem um dom espiritual do discernimento? Quando alguém diz assim: então o texto da Bíblia diz assim, aquilo entra em você e trava. Você saca que é a ardilosidade, você saca, não instintivamente, mas intuitivamente, espiritualmente, o Espírito Santo ele trava dentro de você. Daí você vai lá e descobre que o cara mesmo está mentindo. Então é o dom espiritual, ele é exercido na sobrenaturalidade natural do teu ser. Tá bom, Marquinhos? Não é algo que vem, parece um anjo dizendo foge, corre daqui. Não, é uma chave espiritual lá do teu íntimo. Tá bom, queridão? Diana. Vai, Diana. Vamos lavar a louça, hein? Enquanto eu não respondo a Diana, tá saindo o Carlos, né? O CGV Arte tá produzindo uns DVDs de mensagens lá da igreja, pra gente tentar, com esse dinheiro dos DVDs, comprar cabos novos para o microfone. Meu irmão, a igreja é uma luta, né? Então, esse recurso a gente poder fazer, inclusive, ajudar lá na sala dos jovens, que a gente está precisando fazer uma obra lá, né? Estão precisando de mobilizar
e a igreja não tem recursos para isso. Então é através dessas coisas que vem. Então ficou muito legal a abertura, ficou bem assim, bem louco o negócio, né? Acho que foi a Gilmara que fez isso aí para ficar tão bacaninha assim, tá? Mas fique atento a esse detalhe. Diga lá, o que a Diana quer comigo? Eu toda vez que eu fico aqui, fico com orelha de coelho aqui, ó. Aí, não parece que tem um coelho, parece que eu sou um coelhinho. Sai fora, meu irmão. Tá bom. A pergunta É um da Diana. abacate. Feito pela Letícia. Letícia que desenhou o abacate aqui, viu, Letícia? Vai. Pastor, explica a diferença entre operação de maravilha e milagre. Ah, sabia que ia entrar nisso. Olha só, hoje não. Eu vou falar isso. Quem foi que pediu? Diana? Diana. Próxima semana. Hoje não. Na próxima live eu vou explicar dom por dom. O que é cada um dos dons. Óbvio. Pastor, todos eles? Bom, eu vou falar daqueles que a Bíblia coloca pra gente como dom espiritual. Operação de milagre, dom de línguas, conhecimento e alguns outros dons que ninguém quer falar. E, viu, Pedro? Ninguém quer ter também. Vou dar 2 que ninguém quer ter. Prepara aí. Rufem os tambores. 2 dons espirituais que ninguém quer ter. Celibato e martírio. Você já viu alguém aí? Pastor, vou subir no monte porque eu quero morrer solteiro, quero virar titia. Já viu isso? Negão. É dom espiritual. Entendeu? Pastor, você quer casar, meu filho? Não, eu quero morrer. Quero morrer pelo evangelho. Tá doido, hein? O pessoal não dizima, rapaz. Não quer ficar sem hambúrguer pelo evangelho, vai querer perder o couro. Do Ripper, o negócio é louco. É a fome também. É a Diana que perturba, Pessoal. Quem mais? Rafael, esse herege. O pessoal tá pedindo para o senhor sortear esses livros na próxima live. Olha só, eu vou sortear. Vou jogar, se tu pegar é teu. Não pegou. Eu peguei. Meu irmão, eu tenho os meus alunos lá do seminário, eu disponibilizei a minha biblioteca virtual lá. Então esses livros tem lá na biblioteca virtual também. Tá bom? Mas não é caro não. Ao invés de você ficar comprando a Divina Revelação do Inferno, Divina Revelação do Céu, Cabana, Neusitioca, né? É quase tapioca, né? Foge dessa galera aí, meu irmão. Isso aí é para descabeçado. Não é nem autoajuda. Se fosse autoajuda, ainda servia para alguma coisa, para consolar algum aflito, para escorar a televisão. Mas isso não é, meu irmão. Pelo amor de Deus. Compra uma teologia sistemática, vai indo devagar, né? Começa. A dica aí para o Rafael esse herege. 5 dicas para você. Começa pelos 5 solas da Reforma. Entenda o que é a Escritura, entenda quem é Deus, entenda quem é Cristo, entenda quem é o Espírito Santo, entenda essas doutrinas básicas da fé, queridão. Entenda o que é fé, graça. Poxa, aí ninguém bota cabresto. Eu gosto muito, viu, Pedro, de uma fala do livro Pinóquio, que acabou eternizando não pelo Pinóquio, mas pelo Ultron, dos Vingadores, quando ele fala assim, venha e veja, quando ele vira um menino, o Pinóquio quando vira um menino, a primeira coisa que ele fala para as pessoas é, venham e vejam, não há mais cordas em mim. Né? Ou seja, ele agora tem autonomia. E o Ultron fala isso para o Tony Stark, quando ele fala assim, venham e vejam, não há mais cordas em mim, para dizer que a partir dali ele seria alguém autônomo para seguir a sua história. Então, a gente lendo esse tipo de leitura, né? E não essas baboseiras, essas churumelas da menina que foi para o inferno e viu o Michael Jackson fazendo moonwalk, pelo amor do pai, né, meu irmão? É muita churumela. E aí, então, você com isso, cara, você vai viver uma vida de gente, de menino que cresce e vira homem adulto, ser humano saudável em Deus, renovado, transformado, nova criatura. Tá bom, querido? Então, bota dentro da tua cachola coisa boa, porque é o seguinte, lixo entrou, é isso aí, lixo sai, né? Fala, Pedrão. O pessoal tá bom o negócio, hein? Quem é que vai pagar minha janta? Meu almoço foi a Lenita que me deu. Frango, quiabo com jiló. Agora a noite está ruim para mim. Temos 1h08 de live agora. Então, pastor, essa pergunta eu não acho que não se encaixa muito aqui, mas já 3 pessoas fizeram essa pergunta. Eu não respondo. 3 pessoas fizeram essa pergunta. Já tem fama de brabo mesmo? Tatuagem. Eu também não sei. É água. Agora,
Pô, tô falando de dom, tu veio com tatuagem, negão. E mais de um. 3 pessoas. Pô, você tá puro não. Sai daí, né, irmão? Deixa, mano. Deixa lá. Tatuagem, eu falo depois que acabar os dons. Tatuagem, pelo amor do pai, eu tô falando esse tempo todo, eu não vou embora. Tô falando esse tempo todo de dom, me vem tatuagem. Olha só, tatuagem, respondendo a pergunta, tatuagem não é dom espiritual. Show. Guarda e depois pergunta quando eu falar de tatuagem, tá bom? Ou pergunta pro Pedro, sexta-feira. Tamo junto. Tá? O Alex perguntou, o jejum e oração pode potencializar os dons espirituais? Ótimo, Alex. Por isso que eu gosto de tu. É isso aí. Jejum e oração são as formas de disciplinas espirituais que vão ajudar a gente a desenvolver o quê? Pergunto eu a você, Alex. Jejum e oração são disciplinas espirituais que vão nos ajudar a potencializar o quê? Os dons ou fruto? Fala aí. Ninguém fala, só escreve. Vou responder. Vamos lá. Potencializa o fruto. Porque essas disciplinas vão ajudar a você a ser controlado pelo Espírito Santo. Uma vez que você tenha o fruto e o controle do Espírito Santo seja maior na sua vida, você regula melhor os dons. Então, ao potencializar o fruto, você leva os dons espirituais à dimensão gloriosa do Pai. Aí é minha vez, lavachura, meu irmão. Tema aqui que é meio estranho, eu não entendi, mas vamos lá. Foi feito em pergunta em caracteres estranhos. Do Rafael. Rafael é atribulado mesmo. Rafael é heresia pura esse garoto, vou te falar. As pessoas dizem que as igrejas têm a palavra de Deus sendo ministrada verdadeiramente, são frias. Principalmente os ditos pentecostais. Ah, entendi a pergunta dele. Ele está dizendo que algumas igrejas pentecostais têm o hábito de dizer que as igrejas, entre aspas, históricas ou tradicionais, como metodistas, né, alguns metodistas, os presbiterianos e os batistas, não teriam o Espírito Santo de Deus. Primeiro que isso aí é uma mentalidade já um pouco ultrapassada. Quem sustenta isso, normalmente, são essas biboquinhas sem graça, sem Espírito Santo e sem conjectura teológica, que faz isso, que vem com aquele negócio assim, meu negócio não é teologia, é joelhologia. Isto é pressuposto de idiota. A teologia está a serviço da fé, né? Fé com entendimento. Quando a igreja desconecta a razão de fé, a igreja vai para aquilo que vivemos na idade das trevas. Então, essas biboquinhas, michurucas, que vivem às custas, não do evangelismo, mas do medo e daquilo que é maltratado nas outras igrejas, pega um crente que está em correção, pega um crente orgulhoso, que não quer se submeter a um líder e transforma ele em cabeça de uma biboca. Então é uma igreja que para mim não é igreja, para mim é biboca, né? Então, isso é uma idiotice. Ensinar a palavra, a revelação está no centro da história. Ela aponta para o Cristo, a verdade liberta. E eu pergunto para você, Rafael, se a verdade liberta, a mentira faz o quê? Né? Então, agora, é bem verdade que do outro lado há um grupo de intelectuais teólogos que acabam conjecturando ou especulando que os dons cessaram. Isso é uma idiotice, não é um versículo bíblico que dê respaldo para essa idiotice de que os dons acabaram. Os dons mostram a vivacidade do Espírito Santo na igreja, a beleza da multiforme sabedoria divina. Então, conciliar as duas coisas, meu filho. Fé e razão, dom e fruto. Esta é a igreja que Deus deixou para a gente. E louvado seja Deus por isso. Os meus dons não são iguais aos teus, eu não sou igual a você. E nessa pluralidade, a multiforme graça de Deus opera de forma fascinante. É lindo ver o corpo de Cristo atuar na verdade. Da mesma forma que é frustrante ver como a mentira tem feito mais sucesso. Mas sempre foi assim. Vamos à última, pastor? Vamos lá. Porque a gente já está fugindo do tema um pouco. A hora que tu mandar, vai. Você que está fugindo, está fazendo a pergunta, eu respondo. Não, mas são eles. O pai é tu, Pedro. O Marcos Mangabeira de novo. Ei, Marquinhos. Pastor, o senhor recomenda leitura de alguns reformadores como John Piper e Charles Spurgeon? Cara, vamos lá.
mais uma vez fugiu. Como eu não respondi tatuagem, Tá fugindo, eu não vou responder isso, entendeu? Eu posso responder numa outra oportunidade. Mas assim, tanto o Spurgeon, agora, não eram reformadores, viu, meu filho? São reformados. Spurgeon não era reformado, Spurgeon é batista. Embora ele tenha um pezinho lá no calvinismo, ele não gosta do livre-arbítrio e tal, mas Spurgeon é um batista. Agora, o Piper não, o Piper é reformado. Eu tenho só um detalhe em relação ao Piper, que eu vou deixar para a hora certa de falar. Mas são literaturas que eu gosto. Vale a pena ler. Melhor do que ficar vendo churumelas aí. Pelo menos são pessoas que vão fazer você pensar. E não transformar você num descabeçado. Né? A última do Alex, que o Alex está também... Mas pelo menos ele está fazendo perguntas pertinentes. Alex sempre assim. Tirando na semana passada que ele mandou uma coisa que eu não entendi nada, ele agora está firme. São duas perguntas. Evangelizar é um dom? Sendo um dom, por que financiamos a ida de um missionário ao campo ao invés de nós irmos? Ok, é dom, não é? É dom. É um dos dons ministeriais que sustenta a vida da igreja, né? Que mantém a igreja em funcionamento. E a resposta é simples. Há dois tipos de evangelismo, né? Há aquilo que a gente chama de grande comissão, que é para todo crente, não é? E que tem a ver com o seu testemunho no seu contexto, né, na sua realidade. Ou seja, você é um influenciador, né, da graça de Deus no ambiente em que você está. Já o outro dom de evangelismo, que aí é o dom espiritual do evangelismo, e não a grande comissão, o dom de evangelismo já é relacionado ao dom ministerial do evangelismo, que é o ganhador de almas, que é chamado, vocacionado para essa missão de ganhar almas. Diz os teóricos a respeito do dom espiritual do evangelismo que apenas só 3% da igreja tem esse dom. É algo muito interessante. E aí eu acalmei muito meu coração em relação a isso. Agora, isso é um problema. Não vou fugir muito do tema, mas pensa comigo. Como é que as igrejas treinam para o evangelismo? Elas treinam todo mundo no mesmo patamar, concorda comigo? Então, todo mundo tem o chamado para evangelizar, então treina todo mundo aqui. Só que o cara que é evangelista, cara, que tem o dom de evangelismo, ele treinado junto com os outros, ele não vai ser treinado coisa nenhuma. Ele vai ser alimentado embaixo. Porque ele tem o dom, então ele está lá em cima. Quem já conviveu com o evangelista sabe como é que ele pensa. Ele pensa para fora. O tempo todo dele é para fora. É para almas e almas e almas e acabou. É nisso que ele vive, é nisso que ele pensa. Ele acaba com a vida dele para o outro chegar para Cristo. Isso aí é belo. Evangelista, o cara, já estive com um desses muito perto de mim, que o cara ganha gente enquanto almoça, tá almoçando, tá ganhando gente para Cristo, faz a garçonete se ajoelhar numa lanchonete, aceitando a Jesus. Então, assim, é uma coisa impressionante. 3%. Agora, como igreja, nós temos que fazer duas coisas rápidas, para eu não ser muito longe. Treinar toda a igreja para testemunhar da graça de Deus. E identificar os 3%. E aí você pode reparar que todas as igrejas, o ministério de evangelismo é sempre pequeno. Né? Alguns chegam até a falar assim, no ministério de louvor tem 20 pessoas, 30 pessoas, e no evangelismo tem 5, 6. A explicação dos 3% acho que cabe. Então, a gente deve treinar toda a igreja para ser sal da terra e luz do mundo, e esses 3%, que corresponde a quem tem o dom, a vocação ao evangelismo, devemos treiná-los e deixá-los livres da estrutura para fora da igreja. Então a gente vai treinar as pessoas na medida certa. O grande erro da igreja é chamar todo mundo aqui. Então, por exemplo, você já deve ter ficado frustrado ao ser treinado em evangelismo e você não conseguir, por exemplo, evangelizar, transmitir a tua fé para um colega de trabalho. Aí você se sente um lixo. Fala, rapaz, mas fulano de tal fala tão bem, ganha gente para Cristo, não ganha ninguém e tal. Aí você entra numa neura. Por quê? Você é influenciado. Quando leva todo mundo para o dom de evangelismo, a maioria, 97%, não consegue alcançar esse patamar. Então ela sofre e não evangeliza. Quando você treina somente a grande comissão, esses 3% não tem observação. Então a igreja não tem poder de evangelismo. Então o certo é a gente diferenciar a chamada da grande comissão com o dom de evangelismo, que são os 3%. Ok? Mais alguma coisa para hoje? Vamos encerrar? Reforça o assunto o assunto não, os tópicos que o senhor vai usar na próxima semana para dar aquele gostinho na boca do pessoal. Então, ó, próxima semana nós vamos falar... Nós vamos falar assim, como eu posso
descobrir os meus dons espirituais e eu vou explicar todos os dons espirituais. Biblicamente, o termo em grego e biblicamente o que significa, ok? Então, semana que vem é isso. Vamos explicar por quê, como eu posso descobrir meus dons espirituais e quais são os dons espirituais, um por um, ok? Pra gente ficar antenado nisso aí, beleza? Acabou? Sexta-feira tem live? Sexta-feira estamos firmes. Sexta-feira, Marcele e Pedro no comando da Fala Igreja. Eu não lembro, já falei da caneca? Já falou. Então, já falei. Tá bom? Mais alguma coisa? Alguém quer um abraço, um beijo? Nossa, já tomando a chuva no braço. Então vamos lá. Para todo mundo aí que deu esse espaço para a gente bater papo, muito obrigado. Me sinto ricamente abençoado por você. Obrigado a Marcele, né? Obrigado ao Pedro, que está aqui esse tempo todo me aturando falar igual um doido. A vocês, meu desejo é que Deus abençoe muito a vida de vocês e que esse espaço aqui agregue na tua vida. Então, temos aí beijo para mim, deve ser a Marcele, não é isso? Então vamos lá, sexta-feira às 20 horas, fica atento ao Facebook, porque possivelmente semana que vem nós vamos começar a ter drops, né? Ou seja, entradas minha ou do Pedro ou da Marcele, entradas rápidas ao vivo para falar de alguma coisa muito rápida, coisa assim de 3, 4 minutos, mas será muito legal, muito edificante para a gente trabalhar. Vem aí uma série de mensagens específicas para o Facebook que a gente está preparando, e lá na Igreja Batista de Acari, Rua Ipuera 242, telefone 2471-6054, culto todos os domingos às 9 da manhã, seguido pela Universidade Bíblica, né, de Acari, que é seguida a partir das 10 horas, e à noite, às 19 horas, o nosso encontro de celebração vespertina, e vem aí um tema que eu acho que você vai gostar muito, os mistérios da Sala do Trono, como alcançar uma espiritualidade saudável e relevante. Eu creio que você já deve ter se perguntado sobre isso, né? Falar sobre avivamento, mas o nosso padrão vai ser lá a Sala do Trono, Apocalipse, que vai nos ajudar a entender o que é uma espiritualidade sadia. Beleza, Pedro? Mais alguma coisa? Esqueci? Não esqueci de nada. Falei dos livros, falei da Bíblia, falei heresia, falei um monte de coisa. Gente, Deus abençoe, muito obrigado. Eu posso orar por você? Bom, se você não quer que eu ore por você, levante a mão. Não há ninguém de mão levantada, então vamos orar. Pedro, chega para cá. Vamos orar. Pedro, você pode orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento que tivemos aqui, Senhor, de aprendizado, Senhor, do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por tanto que o Senhor tem usado a vida do pastor Jefferson na nossa vida, Senhor. Está sendo o canal do Teu fluir aqui para nós, Senhor. Abençoa cada pessoa que ouviu tudo isso. Amém. Que seja que haja fruto na vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor. Nós aqui abrimos esse espaço, Senhor, para poder influenciar as pessoas, para poder ajudar as pessoas, para poder ser canal do Teu fluir realmente na vida de cada um da nossa igreja, que está fora da nossa igreja, qualquer um, aberto para quem puder e quem quiser e sentir faminto pelo Teu Santo Espírito, Amém. Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Antes de ligar, mandar um beijo para uma pessoa que eu já estive lá na casa dela visitando e falei que ia mandar um beijo. Nilce, viu? Um beijo e obrigado pelo papo e pelo café, viu, minha irmã? Deus abençoe a sua família toda, né? Falaram que não está assistindo, então um beijo para vocês. Deus abençoe a todos, viu? Boa noite e até a próxima com o workshop de dons espirituais, parte 2, a missão. Tá bom? Até já, gente. Foi bom estar com vocês. Graças a Deus.